bom que acertar meu nome. Quem sabe meu nome? Quem lembra? Eu. Não, tá longe. No bombom vai ficar pra mim. Papai Noel. Não sou o Papai Noel também, não. Mas agora, não, ninguém lembra dela dos teatros do Chico, não? Eu lembro. Ai, não vou me apresentar de novo, então esse bombom já é meu, tá? Meu nome é Armir da Fonseca, tá? Eu sou escritor, diretor, eu sou pedreiro, sou Papai Noel também às vezes, tá? Qualquer coisa que vocês quiserem que nós faz aí, capim no quintal também, beleza? Então assim, eu já apresentei um teatro para vocês, que foi o do Chico, e hoje eu vou apresentar outro muito bom, que a mocidade fez com muito carinho para vocês, beleza? É o teatro da homossexualidade na visão do espiritismo, beleza? Gostaria que todos vocês prestassem bastante atenção, tá? O teatro tá muito bom, os meninos ensaiam demais. Tem uns 2, 3 meses que estão só ensaiando, tá? E vou apresentar para vocês, e eu espero que vocês gostem bastante, beleza? Os bombons vão ficar tudo comigo. A vida espiritual, pura e simples, se rege por afinidades eletivas essenciais. No entanto, através de milênios e milênios, o espírito passa por fileira imensa de encarnações, ora por condição de feminilidade, ora por condição de masculinidade. Bom dia, Ralf, tudo bom? Quase madrugada, né? Muito cedo. Aqui, trouxe um conteúdo para você. É de um orfanato. Bacana. Você sabe que você pode doar a quantia que for, né, para essas instituições. Né? Pode doar. Ah, mas eu não queria fazer uma doação. Não? Não. Eu estava pensando, aquelas crianças lá sozinhas, e a gente também sozinhos. E já sei o que você quer ver. De novo esse assunto. O que você acha da gente adotar uma criança? Ah, não, a gente já conversou sobre isso, já te falei. Imagina se a gente adota uma criança, ela cresce e vira um homossexual. Todo mundo vai falar que a culpa é nossa. Vai falar que a gente foi, sei lá, mal influência, alguma coisa assim. Vamos lá. Uma família que sua família, o pai e a mãe sejam um médico, certo? É 100% de certeza que o filho irá ser um médico? Claro que não. Tá, uma família que os pais são heterossexuais. É 100% de chance que a família, que o filho seja também heterossexual? Não. Mas tem... Não. Esse argumento seu não me convence. Tudo bem, então vamos parar para pensar. Você gostaria de adotar um menino ou uma menina? Ah, não sei, nunca pensei nesse assunto. Mas eu acho que um menino é mais fácil. Fácil? Rapaz, olha só. Para não pensar em todo o preconceito que ele vai sofrer lá na infância. Imagina só. Pô, só falta o nosso time. Ah, mas vamos jogar assim mesmo, não tem mais ninguém? Ei, espera, olha o Mauricinho lá. Cheguei, Maurício. Vamos jogar bola? Não, hoje estou muito disposto, com muita dor de cabeça. Eu prefiro ficar sentado mesmo. Ah, Maurício, qual foi? Vai ter filho dele de jogar bola? Vai dizer também que gosta de brincar de boneca. Hahaha.
Ah, deixa de ser fresco, vamos jogar bola. Ô, para casado com o Mauricinho. Sai pra lá, mano. Deve ser os pais comigo. Não faça com ele, não. Não, vou te bater até 5x1. Ô, pede pra chamar o professor. Credo? Será que isso vai acontecer aqui? Ó, no decorrer do tempo pode ficar até pior, né? Pior? Mas a gente podia adotar um menino então, já. Deu zica assim. Menino, ó, é muito custo, cabelo, maquiagem, sapato, bolsa, roupa. É muito custo. É mesmo. Shampoo gasta. Pois é, muito custo. Não, a gente tem dinheiro, a gente pode pagar isso. Não, e além do mais, menino vai muito pra balada. Para só pra pensar um pouquinho. Entra, amiga. Ai, minha cabeça tá doendo muito. Ô, amiga, obrigado. Nossa, que festa louca de ontem, hein? Ó, nem me diga, você lembra o que aconteceu? Ah, eu lembro de pouquíssimas coisas. Ah, só no começo do dia eu ficava com 27 meninos só. Ui, fui a pegadora então, hein? Olha, agora fique quieta, vai começar o jornal. Boa noite. Está no ar mais um Jornal do Minuto. Com as seguintes informações. Onda de violência se espalha de vez. Ladrão para a carne deixa a farmácia que queria assaltar e, por sua surpresa, outro ladrão rouba seu carro. Inconformado, o assaltante assaltado vai para a delegacia registrar o roubo do veículo. Chegando lá, o delegado disse: ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Segundo a Polícia Militar, festa picareta promovida ontem teve a presença de 10 mil jovens. E segundo a Organização Mundial de Saúde, 80% deles continham herpes. E os outros 20, se não tinham, contraíram a doença. Sultão Árabe casa-se hoje pela 29ª vez. Essa sua nova sultoa tem apenas 16 anos, mas já se dizia apaixonada pelo seu amor. E assim encerra mais um Jornal do Minuto. Voltamos a qualquer minuto. Nossa, amiga, que horrível essa notícia, você viu? O Sultão vai se casar pela 28ª vez. Ah, não concordo com essa questão de poligamia, não. Ah, poligamia? Você falando sobre poligamia? Só ontem você acabou com 27. Nossa, amiga, nada a ver, né? Eu não casei com nenhum deles. Quem dera se tivesse casado. Tinha um lindo de
demais. Mas aí, eu não sou polígama, né? Amiga, poligamia tá muito mais, só pra você saber, tá? Do que você casar com uma pessoa. É você ficar, se relacionar. Ficar com várias pessoas numa micareta, como você fez, né? Parecido, né? Não, isso tem nada a ver. Ai, ai, aposto que seu namorado nem sabe que você foi nessa Pelo festa. amor de Deus, nem conte pra ele. Ai, ai, cuidado, viu, Suzana? Cuidado. Suzana, hein? Muito bonita, Suzana. Ô, Suzana. Pois é, por isso que eu te disse. Esse negócio de adotar uma criança é muito sério. E toda essa situação aí, ó, pode ficar pior ainda. Pior como? Ó. Como não? E se o Caio descobre? Se ele descobrir, eu tô perdido. Desculpa o quê, Suzana? Nada não, só o seu presente de Natal. Legal, o que eu vou ganhar de Natal? Peraí, Suzana, impressão minha ou você tá chorando? Nossa, você tá bobona ultimamente. Você parece que você tá grávida. Mas como? Não pode ser, isso é mentira. Caio, eu te amo. Não me encoste. Você sabe que isso vai acabar com a minha carreira. Não fala assim com ela, Caio. Suzana, eu estive pensando melhor e encontrei uma solução para você não acabar com o nosso futuro. Que solução, Caio? Tira essa criança. Tirar? Como assim? Você quer dizer abortar? É o único jeito. Ai, amiga, pensando bem, eu acho que é melhor você tirar mesmo. Isso não vai acabar com o seu corpinho. Além do mais, se nascer uma criança, você sabe que vai acabar com isso. Ai, não sei se isso é certo. Ai, não sei se isso é certo, mas eu acho que é o que você deve fazer. Certo? Meu nome é Suzana. Desencarnei por complicações no aborto que pratiquei. Fui inconsequente na minha vida. Hoje sofro pelos meus atos. Ouço vozes e vejo crianças me seguindo e me chamando de assassino. Meu nome é Caio. Fui pai irresponsável. Não concedi a dádiva que Deus colocou em nosso caminho como uma criança. E hoje sofro perseguições por isso. Eu era apenas uma amiga da Suzana. Não tive como participação na decisão de abortar ou não. Mas eu fiquei nisso. Eu podia ter evitado pior. Eu não era especialista, mas achei legal ganhar o dinheiro extra. Fui, porque ainda sou perseguição. Eu era só atendente. Não tive culpa nenhuma. Por que estou ficando com ele? Há crime sempre transgredindo a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirará a vida de uma criança antes do seu nascimento, porque isso impede uma alma de passar pelas provas para se entender de instrumento no tempo que estava se formando. Não tire uma vida que nem nasceu ainda. Dê valor à sua vida. Diga não ao amor. Sim para a vida. Diga não ao aborto. Não, amor. Não, amor. Diga não ao aborto. Mas não, a situação não acontece só em casais homossexuais como nós. Essa triste história também pode acontecer com alguns casais homossexuais. Mas a gente também já sofre muito preconceito. Eu sei, mas a adoção que a gente está pretendendo fazer é uma dádiva de Deus. E a gente vai ter muita responsabilidade em diante. Tudo bem então. Então amanhã vamos lá fazer toda a papelada necessária. Mas eu preciso saber se você realmente está preparado para isso. 100% não dá para dizer que estou, porque vai ser uma tarefa muito difícil. Mas vamos dar amor e carinho, assim como recebemos de nossos pais, para que essa criança tenha um futuro melhor.
Nós temos muita sorte também, né, nessa questão de pais. Eles nos aceitaram muito bem. Enquanto nós vemos vários exemplos por aí de pais que rejeitam os próprios filhos. Aí a gente sabe que o amor ele é universal. Ele não depende da nossa idade, da nossa raça, da nossa opção sexual. Eu espero que todo esse amor que nós sentimos um pelo outro, nós possamos passar para o nosso filho, para que ele possa crescer muito bem. A doutrina espírita nos esclarece que o espírito não tem sexo. Define-se homem ou mulher apenas pelo estado encarnatório. Vivemos em um mundo de provas e expiações, então estamos todos sujeitos a eles. E não é certo julgarmos ninguém por sua religião, sua orientação sexual, sua cor e tantas outras coisas. Basta que cada um de nós tenhamos um pouco mais de respeito, pois tendo respeito é que o amor brotará dentro dos nossos corações. Que Deus então possa seguir os nossos caminhos e dando respeito para que possamos respeitar todas as pessoas, todas as suas opções.